Vamos lá, bom dia, bom dia. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vamos lá. Cadê aqui a Jéssica? A irmã Milena. Pronto. Aí. Vou chamar a missionária Regiane já, pra gente já ir orando, repreendendo, né? Porque tem sido a batalha aqui. E às vezes a internet não coopera, né? Mas nós vamos fazer em nome de Jesus esse negócio aqui acontecer, para a glória de Deus. Irmão Jackson, seja bem-vindo, irmão Jackson. Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui a missionária que estará com a gente hoje. Irmã Martinha, seja bem-vinda. Vamos. Ô Maria, Deus abençoe pela garrafa maravilhosa. Nós vamos tomar muito café naquela garrafa, Ô Maria. Deus abençoe. Essa a Maria ontem mandou uma garrafa para nós fazermos café lá na igreja, né? Paz do Senhor, missionária Regiane. Paz do Senhor, missionária Flávia. Tudo bem, amada? Tudo bem. Graças a Deus, né? É um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo carinho em aceitar o convite, né? Através da missionária Diana. A missionária Diana já está aqui também. Que Deus abençoe a missionária Diana. Ela até mandou E mensagem hoje mais cedo. é, E, né, pra glória de Deus, levar a palavra do Senhor aonde for, né, missionária? isso aí, amada. Que bênção te receber, né? Jesus te abençoe, Amém. né? É um Bem. carinho enorme receber esse povo de Senador Canedo, né? Deus abençoe grandemente. Eu fico muito feliz, né? A gente poder estar conhecendo mais pessoas que fazem parte dessa família maravilhosa de Cristo, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom demais. Irmã Milena, paz do Senhor, irmã Milena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas vamos aproveitar o nosso tempo aqui com a missionária Rejane, né, que hoje nos dá esse carinho de estar aqui, e eu creio que essa live vai ser bênção, como todas têm sido. Deus tem derramado, né, do seu poder, Deus tem ministrado em nossas vidas, e segunda-feira nós vamos começar uma campanha, serão 7 dias corridos, que nós vamos fazer aqui, que é pelo poder do sangue de Jesus, né? Há poder no sangue de Jesus. Aquilo que tem sido impossível para você. Nesses 7 dias, nós vamos fazer 7 dias de oração, de jejum. Meus obreiros aqui vão. Olha, essa semana de campanha do sangue, que se prepare, né? Eu já, hoje, É forte, é forte. a minha batalha já começou essa madrugada, né? Porque o inferno se enfurece, né? É verdade. E E falou no sangue de Jesus, você, olha, quer abalar o inferno, fala no sangue de Jesus, né? E realmente, assim, uma batalha muito grande, mas eu creio que vai ser bênção. Inclusive, eu convido a missionária Rejane, missionária Diana, convido vocês para convidar mais gente, para nós trazer esse povo que precisa aí, né, de libertação, de cura, de transformação para essa semana, né? Missionária Bosse também, missionária Bosse, né? Vai ser tremendo, vai ser a causa impossível mesmo, né? Vai ser tremendo. Eu acordei essa madrugada já expulsando demônio aqui dentro da minha Meu casa. Deus, forte. É, foi, né? É, E foi mesmo surreal. Foi como a surreal o que gente se aconteceu, levanta, né, missionária? O inferno, ele também se levanta, né? muito, né? Então, assim, eu falar para vocês, né? O mundo espiritual existe. Para quem não acredita, existe. E é muito forte, né? Então, a partir de segunda-feira, nas lives do meio-dia, né, nós vamos estar aqui,
né? Se a missionária Regiane estiver disponível, missionária Diana, um dia da semana aí, eu vou chamar vocês aí online para a gente estar orando junto nessa campanha. E nós vamos estar apresentando aí essa campanha, serão 7 dias, né? Inclusive no sábado eu vou estar com um jovem ministrando aqui na live, o irmão Jorge, né? Ele é um jovem e vai estar ministrando a palavra. Já passei o tema para ele, que é para ele já ir lutando lá, Meu Deus. né? E vai ser benção mesmo, né? Falei para o pessoal, cada um se responsabilizar, trazer uma ou mais 2 almas para a live e se responsabilizar mesmo por essa vida e chamar ela para esses 7 dias, né? É alguém que você sabe que precisa de resgate, de cura, de libertação. E vir. Às vezes a pessoa não pode vir, né? Às vezes é a esposa, às vezes é o filho, mas vai trazer a foto, o nome, nós vamos orar, interceder aqui. É, E Senhor. Deus vai mandar fogo do céu, Deus vai bradar, não é mesmo? Glória a Deus, missionária. Miss- Você é uma Missionária bênção de. aí, Vai mulher, ser benção, fazendo essas lives aí, meu Deus. Uma vai ser bênção. Tem que ter benção. coragem, missionária, porque às vezes a gente coloca tanta limitação, né? E eu vejo você aí todos os dias tá na batalha, todos os É, dias. Que Deus continue abençoando. mas é benção de Deus. É o que eu falo, né? A gente, Deus tira muita, como é que é? Tira tudo de nós e dá tudo dele, né? Então a É gente tem verdade. que seguir, né? Você é dele. Missionária Regiane, quero passar para ti agora, amada, em nome de Jesus. Vou pedir para você fazer a sua oração inicial. E Glória a faz Deus. aquilo que Deus colocar no seu coração. Você tem até 12:45 Tá para bom. trazer bênçãos dos céus para nós, ministrar na nossa vida. Fique à vontade. Aquilo que Deus mandar você falar, fale. Se Deus te revelar algo, manda ver, não guarda para você. Manda mesmo, deixa Deus te usar. Em nome de Jesus, Amém. passo para Glória a você a Deus. palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão na live, né? Eu sou a missionária Rejane, sou aqui de Senador Canedo, Goiás. Estou aqui a partir, né, da missionária Flávia que mandou o convite, missionária Diana, que é uma irmã, além de irmã em Cristo, né? Uma irmã da vida, que há muitos e muitos anos antes da gente servir a Deus, a gente já era amigas, né? Da mesma família. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, falar que é uma honra do céu estar aqui. Eu nunca imaginei na minha vida participar de uma live, né? Falando do nome do nosso Senhor. E o Senhor ministrou, sim, missionária, algo no meu coração, né? Que eu vou deixar aqui em nome de Jesus. Vou estar orando. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta hora, meu Pai. Meu Deus, nós clamamos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, guardar nossa vida, nossa casa, Senhor, pois nós sabemos, meu Pai, que o diabo, Senhor, ele tem se levantado, meu Deus, contra, meu Pai, aqueles que estão fazendo a tua obra. Mas em nome de Jesus, meu Pai, vai guardando já a vida da missionária Flávia, vai guardando a vida de cada um que está nessa live, em nome de Jesus, meu Pai, pois nós estamos aqui, Senhor, para propagar, meu Pai, o teu evangelho, para propagar, meu Deus, a tua palavra, para alcançar almas, Senhor, através da tua palavra, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, venha falar, meu Deus, com o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, meu Pai. Porque a palavra é tua, Senhor. Nós somos apenas servas do Senhor. E nós estamos aqui, meu Deus, debaixo da tua graça, Senhor. Pedindo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, falar com cada um, meu Pai, que se encontra nesta live. Aqueles que vão vir a ver essa live, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Missionária, o Senhor esses dias, desde o dia da live, né? Que a missionária Diana mandou, e eu, meu Deus, fala uma palavra, Senhor, porque a gente não pode aparecer aqui e não falar a palavra de Deus, né? E eu vou contar um pouco Verdade. do meu testemunho depois, né? O que Deus tem feito na minha vida e já fez, né? O Senhor já me tirou de uma Amém. depressão muito profunda, missionária. Eu vivia assim uma vida mesmo, como que eu posso falar, assim uma vida destruída, casamento destruído, minha vida comigo mesma destruída. E hoje em dia o Senhor tem restituído, né? Mas Glória a antes Deus. de falar, o Senhor falava muito comigo, missionária, sobre identidade, sobre a nossa identidade nele, né? E o Senhor Glória a deixa uma Deus. palavra no meu coração que é a respeito do apóstolo Paulo.
Uhum. E está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, somente o versículo 20. E esta palavra é bem conhecida, né? A palavra do Senhor diz assim, Gálatas 2, 20. Portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Esta Deus. vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós Eita, glória. conhecemos, né, missionária, a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse homem, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era conhecido por atacar os cristãos. Ele era conhecido lá em Atos 8, nós vamos ver a primeira vez aparecer Paulo aonde? Quando É, Estevão estava sendo apedrejado, né? Paulo, verdade. ele era um homem que odiava o nome de Jesus, ele odiava o evangelho, ele servia a Deus da maneira dele. Ele queria que as pessoas honrassem a Deus, mas ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus é o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus veio para a redenção. Então ele achava uma blasfêmia aqueles homens estarem falando de Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele aparece no livro de Atos 8 e ele aparece contra Jesus Cristo. Mas o interessante é que quando nós vamos ver o capítulo virar e passar para o 9, nós já vamos ver um Paulo transformado. E Glória a Paulo, Deus. missionária, ele das cartas dele todas, se você for ler do começo ao fim, você vai ver Paulo sempre falar da nova vida em Cristo, para deixar o velho homem, para deixar o pecado e viver uma nova vida em Cristo. Porque o Senhor fala muito comigo esses dias a respeito da nossa identidade missionária. Nós temos uma nova identidade disponível para nós em Cristo. Nós temos uma nova identidade que Jesus Cristo ele nos dá. Missionária, quando você vai ver Jesus Cristo curando todas as pessoas que ele curou, ele deu uma nova vida. Todas as É verdade. pessoas que ele curou, ele deu uma nova identidade. Então, eu não acredito nesse evangelho missionário que estão pregando, dizendo que você pode continuar da mesma forma, dizendo que você pode vestir o que vestia É, antes. Você pode é, fazer o que fazia antes, isso é uma mentira. Deus não está nisso. E Paulo, missionária, ele vai dizer também em Efésios 4, a palavra do Senhor diz que Paulo vai ali falar àquele povo que estava em Éfeso. E Paulo vai dizer que eles têm que ser diferente daquele povo, porque o povo estava vivendo numa situação pagã, o povo estava adorando verdade. deuses, o povo estava vivendo todo tipo de É, pecado sexual, imoral. E Paulo, ele vai dizer em Efésios 4, ele vai dizer que eles têm que viver diferente. Paulo ele vai convidar o povo no versículo 23 a se revestir do novo homem. Olha só, missionário, para você ver como é. é Deus. Paulo ele vai dizer que quando a pessoa aceita Cristo, ela é o que? Um bebê na fé. É, Por quê? Porque a pessoa nasce de novo. A pessoa tem que nascer de novo quando serve a Cristo. Não tem tem que como nascer. nós aceitarmos a Cristo, missionário, e continuar da mesma forma. É verdade. Aquilo que eu fazia, eu não posso mais fazer, porque tem Cristo em mim, eu tenho Cristo em mim. E Paulo, quando ele declara em Gálatas, ele está falando, irmãos, aquele Paulo que entrava nas sinagogas, aquele Paulo que entrava nas casas, nas igrejas, aquele Paulo que assolava a igreja, ele não existe mais. Quem vive agora em mim é Cristo. Ele está dizendo, Eita, aquele Paulo glória. lá, ele morreu. Aquele Paulo, ele não existe mais. O Paulo que está agora em mim é o Paulo que nasceu de novo. É o Paulo que agora ele ama a Cristo. E nós vamos ver isso em Atos. Olha o que Jesus Cristo fala para Ananias. Ananias vai dizer, Jesus, mas Senhor, mas esse Paulo é o Paulo que ele anda assolando a igreja. E Jesus É, Cristo vai dizer, Ananias, vai lá, porque para mim ele é instrumento para pregar a minha palavra aos reis, aos gentios e aos judeus. Então Jesus Cristo está dizendo, Ananias, aquele Paulo lá, ele já morreu. A partir do momento que eu entrei na história dele, a caminho de Damasco, ele morreu. O Paulo que vive agora é o Paulo que vai sofrer pelo meu evangelho. É o Paulo que vai dar a glória. vida pelo meu evangelho. É o Paulo que vai estar nas cadeias preso, mas vai estar pregando o meu evangelho.
Então, missionária, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que viver uma vida nova. O que mentia, Paulo diz isso, não mente mais. O que roubava, não rouba Não vou mais. mais. O que cometia delitos, não vai mais cometer delito. Por quê? Porque é nova criatura. É nova Aleluia. criatura. E a senhora É, sabe, missionário, o que o diabo tem feito? Ele tem cegado o povo de Deus para que o povo de verdade. Deus continue igual e não tenha mudança. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas as pessoas não têm mais mudança missionária. As pessoas não vivem mais o novo evangelho em Cristo. As pessoas continuam vivendo da mesma forma, como antes. Sendo que nós temos um novo evangelho, nós temos uma nova criatura em Cristo Jesus. E Aleluia, é tão glória a sério Deus. isso que em João 3, quando Jesus Cristo vai conversar com Nicodemos, ele torna isso mais profundo. Ele vai dizer: Aleluia. aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus, o reino de Aleluia. Deus. Glória a Olha para Deus. você ver, missionária, como é sério isso. É, Como é sério esta mensagem sobre nascer de novo. É necessário que o povo de Deus venha nascer de novo. é. E como é que eu vou nascer de novo, missionária? É buscando a presença de Jesus, é se Aleluia. enchendo de Jesus, é se esvaziando de si mesmo, é Exato. fazendo a vontade de Cristo, é negando-se a si mesmo, é pegando a tua cruz e seguindo Jesus. Nós vamos Glória a ver Deus. quando Jesus fala com aquele jovem rico, o jovem rico ele não aceitou mudar de vida. As pessoas às vezes Verdade. confundem, não foi só o dinheiro que ele não quis deixar, mas ele não É, quis deixar tudo que ele tinha para seguir Jesus. Ele é chega lá, verdade. Jesus fala: obedece os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Ele fala: ah, Senhor, mas eu já faço tudo isso. Por quê? É, Porque é um evangelho raso que ele vivia. Ele vivia ali como quem deixasse tudo, mas ele não deixou tudo. Quando Jesus fala assim, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Na hora ele congela, na hora. Por quê? Porque ele não teve coragem, missionária, de é, deixar aquilo que ele mais amava para servir Jesus. E é isso que o diabo está fazendo conosco. O diabo ele tem aprisionado as pessoas, missionária, na mente, para não ter transformação. é verdade. E Jesus Cristo, quando ele vem justamente para ter transformação. Quando Jesus Cristo chama os seus discípulos, missionária, cada discípulo que Jesus chama, ele está dando uma nova vida para aqueles É homens. verdade. Nós vamos ver Pedro, a vida que Pedro vivia antes e a vida de Pedro depois de Jesus Cristo. É outra mudança, é outra transformação, é outra vida. A Bíblia vai dizer, eu não sei se a missionária já estudou a respeito de cada discípulo, tem o Simão Zelote. O Simão Zelote, Sim, ele era sim. totalmente, ele era um bandido, como fala hoje, um É, assassino. Se as é, pessoas forem se aprofundar na história de Simão Zelote, ele era daquele lá partido político que matava. Se ele quisesse uma casa, ele matava para ter aquela casa. Ele era totalmente contrário, mas quando Jesus chama ele, agora ele vai ter uma nova vida. Aquele que nada com o matava, evangelho, agora né? vai. Isso aí! Aquele que matava agora vai ter que curar. Aquele que usava suas mãos, sujava de sangue, agora vai ter a mão cheia do poder de Deus para colocar na cabeça e o demônio sair e a cura vir. Então, não tem Jesus sem ter transformação. É verdade. Não tem. Missionária, nós estamos vendo pessoas que estão na igreja há 10 anos, 15 anos, mas quando você vai ver o histórico da vida dela, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus Cristo não está habitando ali. Jesus Cristo não tá sendo um evangelho de aparência. Tá apenas indo para a igreja, mas não tem mudança. E É Jesus, ele verdade. nos convida à Glória a mudança. É Deus. tempo de mudança, é tempo de uma nova Aleluia. Glória identidade a em Deus. Cristo Jesus. Nenhum dos que foram chamados verdadeiramente por Cristo Jesus continua do mesmo jeito. É verdade. Nenhum. É verdade. Nós temos que deixar o nosso eu para trás. Missionária, eu venho de uma família não muito fácil.
Eu venho de uma família missionária, a qual a minha mãe, ela é lésbica, ela se relaciona com mulher. E, missionária, eu não conheci meu pai. Tem até minha prima que está aqui na live, Fran, um beijo, né? Amo, amo, amo Franciele, a minha prima lá de São Você Paulo. cresceu nesse ambiente? Missionária, eu não conheci meu pai, né? Uhum. Para você ver como essa palavra falou tanto comigo sobre identidade, porque Deus construiu minha identidade, eu não tinha identidade. Então eu fui criada pela minha mãe, e a minha mãe ali arrumava várias namoradas, né? Largava uma, arrumava outra, e a gente foi criada nesse Meu meio, missionária. Deus, A minha mãe, ela se revoltou. O diabo mexeu tanto na mente dela que ela se revoltou com meu pai. Meu pai traía muito ela. Então ela se revoltou e ela falou: não quero mais homem. Agora começou a se relacionar com mulher. E ali eu fui criada nessa forma. Minha mãe, quando ela estava com a gente, quando ela cansava, ela dava nós para alguém da família. E ali a pessoa da família criava nós. Depois ela pegava nós de novo. Eu e que a minha luta, irmã. que luta. Luta missionária. E eu nunca tive aquele pai, nunca tive aquele amor paterno, e nem da minha mãe, porque a minha mãe, ela é aquelas pessoas muito duras, sabe? Assim, ela sofreu muito na vida, então é como se ela quisesse retribuir o que ela sofreu. Então eu fui criada nesse ambiente, jogada aqui, ia para a escola só, eu nunca tive mãe para ir na escola, saber como estava, nunca. E ali, Meu por Deus. volta dos meus 10 anos de idade, missionária, o diabo ele começou a colocar na minha mente que eu era igual à minha mãe, que eu tinha que ser igual à minha mãe. Para você ver como o diabo quer mudar a nossa identidade. A minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela me vestia com roupa de como se eu fosse menino. Ela pegava uma camisa de time, eu ainda me lembro do Palmeiras, que ela ama. Ela pegava uma camisa de time do Palmeiras, ela me vestia, Jesus, de colava meu misericórdia. cabelo, colocava um boné e colocava aquele short assim abaixo do joelho. E ali aonde a gente Meu andava, ela Deus. falava que queria muito ter um filho, e que eu era o filho dela. E ali eu achando bom aquilo, eu achando bom aquilo. E ali, missionário, eu comecei a ver as meninas, eu Deus tem comecei a misericórdia. querer esse desejo sexual pelas meninas, né? E ali, aquelas meninas todas também criadas, porque as pessoas que frequentavam a casa da minha mãe eram as amigas dela. Então, já eram mulheres que se relacionavam com mulheres. A minha casa, às Gente. vezes, existia. Final de semana Uhum. daquele monte de mulher, tudo que se relacionavam umas com as outras. E eu cresci nesse meio. E logo ali não demora, a minha mãe começa elas colocavam muita pornografia para assistir. E como a gente morava na casa de madeira, eu comecei a ver aquelas pornografias. E eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a assistir pornografia, eu tinha 10 anos de idade, missionário. E eu Meu via Deus, de tudo misericórdia. aquilo. Eu via tudo aquilo e eu sentia desejo de fazer tudo aquilo. E eu comecei a fazer o que eu via Meu lá, as Deus. mulheres. Eu fazia aquilo. Sabe o que a gente fazia, missionária? Tinha duas casas no terreno que eu morava. Ali a gente ia para uma daquelas casas e a gente fazia aquilo. Imagina uma criança com 10 para 11 anos de idade se relacionando sexualmente com outras meninas Meu Deus. porque eu tinha visto a minha mãe fazer aquilo. Então, para mim, aquilo era certo. Era Para mim, normal. era normal para mim. Nossa, meu E eu Deus. comecei um vício missionária terrível em pornografia. Pornografia. Quanto mais eu assistia, mais eu queria assistir, mais eu queria assistir. E isso eu já estava por volta dos meus 11 anos de idade. Aí a minha mãe arrumou um trabalho, né? Um trabalho que ela ia, passava a semana inteira, e nós ficava em casa, missionária. E a gente começou, eu e a minha irmã, a gente começou a assistir aquilo e praticava aquilo e tudo. Era tão triste, missionária, aqui, Meu Deus. era tão triste para você ver o nível que o diabo ele rouba a nossa identidade. Ele rouba a nossa identidade. Eu não tinha identidade, eu vivia a identidade da minha mãe. E eu ali naquele tempo fazendo aquilo, Meu tudo, né? Deus. E aí, graças a Deus, depois do Senhor, eu comecei a ver aquilo, eu comecei a ter nojo daquilo. Eu já falava, não, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso, né? E ali comecei a beber. Não, não bebia muito assim, mas bebia um pouco, né? Que eu via a minha mãe bebendo e tudo, via a minha mãe bebendo, comecei a beber um pouco.
Nisso, a minha mãe arrumou uma namorada que ela mexia com macumba, essas coisas, sabe? Né? E começou aquilo ali. Ela não gostava de mim. Ela falava na minha cara que ela não gostava de mim de jeito nenhum. Eu era assim, excluída, sabe, missionária? Minha mãe. Sempre as atenções era para minha irmã. Meu Sempre as atenções Deus. eram para minha irmã. Eu vivia assim, eu vivia excluída, sabe? Eu era uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente, graças a Deus. Você E era mais ali, velha? eu sou a mais nova. Olha que Por, diferença. por Geralmente é mais velha, que é mais. A caçula é mais, às vezes, tem mais atenção, né? A minha Diferente mãe isso. sempre falava, a minha mãe falava que eu pareço muito com meu pai. E por eu Ah, parecer muito com meu uhum. pai, a minha irmã já parece mais com ela. Minha irmã é magrinha, minha mãe é magrinha, elas são muito parecidas, até o jeito. Por eu parecer muito com meu pai, a raiva que ela tinha, que ela tem do Hum, meu pai, passou para mim. Então, eu era odiada dentro de casa. Já teve vezes que a minha mãe ela espancava a gente, ela batia mesmo muito nossa, na gente. Batia na gente, bebia muito, batia na gente, sabe? E foi uma vida assim terrível, terrível. E Deus aí misericórdia, hein? depois eu fui sobrevivendo, né? Passei a adolescência, conheci meu esposo, tudo. E aí já é mais processos, né? E aí no ano de 2019, missionária, parece que tudo aquilo ali foi assim jogado em cima de mim, sabe? Eu comecei assim, comecei a emagrecer, eu fiquei muito magra, do Nossa, nada, meu eu fiquei Deus. muito magra. E aquilo mexia muito com minha autoestima. Eu me olhava, missionária. Eu via, assim, um farrapo de gente no espelho, sabe? Eu acho que eu fiquei pesando, se eu não me engano, se eu pesasse 40 quilos, era muito. Nisso, eu já tinha o Jesus. meu filho. Meu filho hoje está com 12 anos. Meu filho tinha, se eu não me engano, eu acho que uns 7, 6 anos por aí. Eu já tinha meu outro filho também, de 1 ano. Eu tenho 2 filhos. Eu já tinha Oh, meu outro filho de um ano. E ali parece que tudo isso pesou em cima de mim, missionária. Parece que tudo isso, sabe, pesou em cima de mim, várias situações. E eu fiquei numa depressão profunda, missionária, profunda. Eu fiquei com meu síndrome de Jesus. pânico, eu não saía de dentro de casa. Eu passei 4 meses, 4 meses trancada dentro de casa, eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair. Eu já era amiga da missionária Diana nesse tempo, a missionária Diana, a gente não servia a Deus ainda, mas sempre fomos muito amigas. Ela ia na minha casa, tentava me animar. A família do meu esposo também ia na minha casa, tentava me animar, mas missionária, eu fiquei assim, praticamente, eu não vivia, eu não tinha mais Meu Deus. vida. O diabo tinha Nossa, roubado assim, o diabo tinha roubado a minha vida, eu não tinha mais vida. Quando eu colocava, missionária, o rosto assim para sair fora no portão, o diabo começava a colocar na minha mente que todo mundo estava sorrindo de mim. O diabo colocava na minha mente que todo mundo me achava uma coitada, que todo mundo, ninguém gostava de mim. Terrível. E aí o diabo trazia tudo aquilo meu que eu Deus. sofri na infância, na minha mente. E aquilo ali me destruía, me destruía, me destruía. Eu passei esses 4 meses. Meu filho não estudava mais, porque eu não levava mais para a escola. Eu não tinha mais vida com meu marido. Eu dependia da minha irmã para tudo. Minha irmã, com 2 filhos pequenos, grávida, ia na minha casa Uhum. para fazer tudo para mim, porque eu não tinha mais vida. Eu fiquei Meu Deus, vegetando. Eu só sabia meu Deus, chorar e me lastimar. Quase que o diabo acabou com a minha vida. Eu meu escutava, Jesus. era como se eu ouvisse na minha mente. Quando as pessoas chegavam na minha casa, era como se por trás das pessoas eu visse Meu aqueles Deus. pensamentos vinha. Aí eles falavam na minha mente assim: essa pessoa não te ama, não, isso é mentira. Era terrível, missionária, Nossa, terrível, terrível. como ele trabalha na mente é Eu demais, não né? fiquei louca, eu não fiquei louca mesmo porque eu creio que Deus não permitiu. Mas missionária era terrível, eu quase fiquei louca nesse tempo. E É. aí passou esse tempo, né, em 2019, esse tempo que eu quase fiquei louca. E aí eu vim, depois passou alguns tempos, né, eu vim aqui para cá, para o Senador Canedo. Quando eu cheguei aqui em Senador Canedo, eu estava grávida, né? E aí já foi outra situação. Minha filha nasceu morta, né? Ela ia ter Hum, 5 anos agora, minha filha nasceu morta. Quando minha filha nasceu morta, aí foi ver tudo de novo.
Eu só sabia chorar. Eu só sabia Nossa, chorar, e o diabo colocava na minha mente que a culpa era minha, porque ela tinha nascido morta. Missionária, assim, sabe? O diabo sempre trabalhou muito na minha mente. Antes de eu nossa, ter Jesus Cristo, né? O diabo dominava a minha mente, dominava a minha vida, né? Eu não tinha. Missionária era terrível. E eu tô falando sobre isso por quê? Porque eu não tinha identidade. O diabo, ele tinha roubado a minha identidade, ele tinha roubado a minha vida. E aí eu enlutada, né, pela morte da minha filha, eu sofri muito, né? Eu tenho dois meninos, ia ter uma menina, e aí o diabo colocava na minha mente aquilo. Muitas pessoas também não entendiam o processo, né? E falavam: "Ah, a culpa é sua, que essa bebê nasceu morta", tudo. E foi terrível. E aí eu Jesus. sem esperança de nada, eu falei, não, eu vou na igreja, porque eu já tinha servido a Deus na minha adolescência. Depois daquilo tudo, eu já tinha aceitado a Jesus, tudo, mas era coisa assim que eu não fiquei firme. E aí eu falei, eu vou na igreja, porque eu preciso ir. Aí eu fui numa igreja, né? E lá eu fui muito bem recebida, graças a Deus. Me receberam muito bem. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha mente. O Senhor começou a trabalhar na minha vida através dali, no ano de 2020. Eu ainda me lembro, foi um dia antes do meu aniversário, em agosto, eu ainda me lembro. Então eu nasci de novo a partir dali. Aí, a partir dali, o Senhor começou a me moldar, o Senhor colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Que foi me moldando. E Glória a mesmo Deus. assim, eu era muito fechada, missionária. Eu não conversava com ninguém. Eu era daquela pessoa, pela minha criação, eu era daquela pessoa fechada. Eu não falava nada com ninguém. Se eu estivesse morrendo, eu morria só, eu não falava. Meu E aí a Deus. missionária Diana, né, que já tinha aceitado a Jesus antes, ela conversava muito comigo, ela falava, Rejane, a gente morava na mesma casa, nossos esposos, eles são irmãos, né, e a gente morava no mesmo lote, e ali ela conversava muito comigo, e eu comecei a me abrir muito com ela, conversava muito, e aquilo Deus foi me curando, né, Deus foi Hum, me curando, e aí depois eu não era casada com meu esposo, a gente só morava junto, né? E aí depois a gente casou, depois eu que comecei a fazer a obra bênção. do Senhor, né? Conheci o pastor Hélio Júnior, que a gente era de outro ministério, conheci o pastor Hélio Júnior, através do Nossa, evangelismo, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, glória a missionária, Deus. falando isso por quê? Porque antes de Cristo, eu era uma pessoa doente mentalmente. Eu era uma pessoa totalmente É, perturbada. Eu vivia assim, eu vivia, como que fala, eu era escravizada, eu era acorrentada. O diabo, ele sim, tinha roubado tudo da minha mente. Tinha hora que eu falava assim, oh, meu Deus, será que todo mundo vai ser feliz, mas eu nunca vou ser feliz? Eu falava assim, meu Deus, que vida é essa que o Senhor me deu? Às vezes eu é, pensava assim, missionária, meu Deus, eu devo ter praticado alguma coisa muito grave, porque eu estava na lei, eu estava vivendo no tempo da lei, porque no tempo da lei o que você fazia, você era condenado por aquilo. E eu estava sim. vivendo assim, eu Uhum. estava vivendo assim, oh meu Deus, eu ficava me perguntando, eu chorava, meu Deus, o que que eu fiz para me viver essa vida? Que vida é essa? E é uma vida, missionária, que por fora tá tudo bem. Eu tenho meu É, marido, eu tenho meus dois filhos, né? A gente tem uma vida assim estável, pode se falar, né? Então, por fora estava tudo bem, mas por dentro eu estava destruída, missionária. Tava só os cacos, tava meu só os Deus. cacos de vida. O diabo tinha roubado tudo, tudo. E o diabo colocava na minha mente: ninguém te ama, você é uma coitada, você nunca vai ser feliz. Mas hoje eu sei que era tudo o diabo falando na minha mente. Hoje, a partir do momento que eu encontrei Jesus, que Jesus me encontrou, é como se Jesus tivesse assim, quando ele colocou a mão em mim, missionária, parece que assim, tudo isso calmou. Pode estar acontecendo o que for ao redor de mim, mas eu estou feliz, eu estou alegre, Glória a Deus. porque eu estou crendo em Jesus Cristo. Então, É, eu nasci de novo através de Jesus Cristo, eu nasci de novo através da palavra de Jesus Cristo. E glória a é isso Deus. que o apóstolo Paulo ele quer trazer para nós. Ele quer dizer todo o tempo: olha, essa vida que vocês vivem tem uma nova vida. Cristo, ele morreu para nos dar essa nova vida. Aleluia.
essa nova vida. Glória a Cristo, Deus. ele veio para tirar as correntes que tinham nos prendido, toda a corrente que o diabo tem colocado, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para quebrar. Então não há mais condenação. E esta palavra Aleluia. foi mexendo comigo, falando: não há mais condenação, não há mais condenação. É, Jesus ele veio para nos dar liberdade. Nós temos glória a liberdade Deus. em Jesus Cristo. Então, É, missionária, hoje em dia, eu sei que tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, missionária, nada, nada, nada vai se comparar àquilo que tem reservado para mim. E eu posso com sofrer o que for certeza. ainda, mas aquilo que tem reservado em Cristo é maior. E é Glória a Deus. isso que Deus quer trazer para nós. Deus, ele não entra na tua história para continuar do mesmo jeito. Deus, ele tem mudança de vida, ele tem transformação de vida, ele transforma o caráter, ele transforma a vida, ele transforma o emocional, ele cura o Aleluia. emocional, ele cura a depressão, ele cura tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é É o Deus verdade. poderoso que nós servimos. É, Deus. Esse evangelho missionário de continuar da mesma forma, são pessoas que estão dentro da igreja. Você vê hoje o índice de pessoas se matando, é porque não nasceu de novo. É É, porque não viveu de novo, porque a pessoa que nasce de é novo, ela verdade. jamais missionária. Ela É, jamais, eu sei disso, porque eu passei por isso. Eu posso falar que a Rejane velha, ela morreu. A Rejane que vive hoje graças é a a Rejane que está Deus. aqui sempre disposta na obra do Senhor. As Glória a pessoas que Deus. me conhecem mais no íntimo sabem que eu amo servir ao Senhor. Eu amo Glória a viver para Deus. Jesus. Eu queria ter mais oportunidade para servir a obra do Senhor. E eu falo servir, não é É, só no pregar, não é só é, no tá aparecendo. Eu gosto de servir a Deus do tudo que a senhora imaginar. Eu gosto de servir a Deus porque eu sei, missionária, o que Deus fez por mim. Eu sei a bagunça que eu tinha aqui dentro e foi Deus que curou. Foi como se é, Deus colocasse a mão na minha cabeça e ele silenciasse todas aquelas vozes. E hoje em dia, a nossa luta é essa. A nossa luta é essa contra a mente, contra o inferno, que é, quer nos tirar a vida, quer nos fazer andar cegos. O diabo, ele quer fechar os nossos olhos e ele quer fazer com que nós caminhe sem saber a direção. E Jesus Cristo, ele vem dar a luz, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade, ele é tudo. Tudo é de verdade. perfeito. Eu não sei, É, às vezes, não tem nem palavra, missionária. Não tem nem palavra, sabe? Hoje em dia eu glorifico tanto ao meu Deus, missionária, porque, meu Deus, quem já viveu aquela escravidão do diabo, missionária, sabe o quão é poderoso o evangelho de Jesus uhum, Cristo. É é verdade. poderosa a transformação que Jesus Cristo oferece. E é essa transformação que a Bíblia nos dá, essa transformação que Jesus Cristo nos dá é mudança de vida. Jesus Cristo é mudança de vida. Jesus Cristo, Glória a ele Deus. tem cura, ele tem transformação para a nossa Verdade. vida. É verdade. E É era verdade. isso, missionária, que o Senhor ministrava no meu coração. Era isso, tudo que eu falei aqui foi o Senhor ministrando ao Deus meu coração, maravilhoso. ministrando ao meu coração para falar isso, porque o que ele fez por mim, ele me deu uma nova identidade. Ele me deu uma identidade de filha, ele me deu uma identidade de serva dele. Hoje, quem olha para a Rejane hoje, não imagina a Rejane do passado, porque ele apagou tudo aquilo, tudo que ficou foi apenas as marcas. E hoje em dia eu posso Glória a falar que Deus. verdadeiramente eu estou liberta daquela Rejane que eu era no passado. Às Glória a vezes eu Deus. olho para o passado, eu olho e eu falo assim, meu Deus, como foi grande a tua misericórdia. E é É isso, assim mesmo. missionária. E é isso que eu É. tinha para trazer aqui. O horário já tá bem quase na hora. Mas era isso. Aí minha outra prima aqui, abençoada de Jesus. Franciele, né? Ela tá dizendo aqui que tem muito orgulho de você, você é uma mulher de Deus, né? Ela Pela viveu graça que um Deus pouco, criou. Olha que benção. ela Deus abençoe viveu, sua vida, Franciele. ela viveu um pouco desse testemunho. Já morei com elas, né? Com a minha tia. Ela Uhum. viveu um pouco disso tudo. Ela presenciou também. Mas que testemunho lindo, lindo esse testemunho forte, né? É uma. Meu Deus, eu sempre falo assim, né, gente? Testemunho, o passado não é para ele ser
né, eu sempre falo assim, né, num bom sentido, não é para ele ser uma desgraça, é para ele ser um testemunho. Passado é Sim, testemunho na nossa vida, porque e confirmou a palavra que a missionária trouxe no início aqui. Ontem eu falei sobre a cegueira de Saulo lá na igreja e sobre a cegueira, sobre do cego de Siloé, né, do túnel de Siloé. É o que uhum. eu falei ontem. Tem muita gente dentro da igreja que entrou cego e permanece cego. Permanece E o cego. pior é o cego que não quer ver, é o cego que não quer enxergar, é o cego que não quer ter uma visão ampla para as coisas de Deus, né? Tem gente que fala assim, Jesus aceita você do jeito que você é. Jesus aceita o jeito que você vem, mas Vem. não permaneça como você Permanece. é. Sim. Não permaneça, porque se ele muda a história, se ele muda a vida, ele muda para melhor, né? Realmente, é bem impactante seu testemunho, tanto quanto alguns a gente já ouviu aqui, mas eu gosto de trazer um povo assim com testemunho forte. Aqui tem um povo aqui que gosta de testemunho forte, né? E Meu eu gosto Deus. de testemunho porque assim ele edifica, ele enche o nosso coração. E muitas das vezes tem pessoas com, né, algumas pessoas na família, nos familiares que têm, né, homossexuais, Sim, alcoólatras, sim, drogados e tudo mais, sim. e que talvez estão passando por esse processo, por esse momento, né? E ouvir sobre isso ajuda muito, né? Até dar um ânimo, um up para a pessoa continuar orando, não desanimar, não parar. E para Desanimar, quem está na sim. exatamente, para quem está na igreja aí, a Bíblia fala, né? Você que está pensando aí, tá lá dentro, mas Jesus já tirou as escamas dos seus olhos, mas você não quer enxergar, é hora de você abrir os seus olhos, é hora de você querer enxergar a glória de Deus e não viver de Jesus, migalhas do diabo, Jesus, não viver missionária, ele nos chama para viver algo novo, né? Jesus é mudança de vida. exatamente, Jesus exatamente. é mudança de Segundo a vida. Coríntios, a Coríntios 5,17 fala, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, o passado, o velho, o homem se foi, coisas Uhum. novas se fez. Olha aí o Então, não testemunho da é que sua nós vida. queremos, às vezes a pessoa vê essa palavra e a pessoa diz assim, mas é porque a pessoa quer mudar o que eu sou e eu sou assim, eu nasci, não. É porque nós já fomos tocados por essa glória e nós queremos que pessoas Exato, sejam tocados. Não é é que verdade. nós estamos querendo mudar. As pessoas às vezes falam assim, eu não vou É, ser crente não, porque eu sou assim. Mas não é que você vai mudar, é Cristo que vai te mudar de uma forma tão linda que você não exatamente, vai nem perceber. exatamente. E ele fala, e ele deixa essa palavra para nós porque ele cuida de nós, porque Com Jesus ele tá lá certeza. na glória e aquela glória, ele vê aquela glória tão maravilhosa que ele quer que nós É, participemos dessa glória. é, Não é que ele é. quer mudar para você ser escravo, não. Ele quer que você seja livre para querer ele de livre e espontânea vontade. Exatamente. Então eu vejo o evangelho missionário como assim uma glória tão grande que Deus ele não quer nos obrigar. Ele quer que nós É vamos livre, para é ele. livre, né? É Uhum. livre. Ele quer que nós vamos para ele de livre e espontânea vontade. E às vezes eu pego imaginando, meu Deus, como é esse céu, como é esse reino, Senhor. Eu falo para Jesus, eu Deus. falo, eu não sei como tu és, não sei como é que é o céu, eu não faço ideia. Me perdoe a forma como eu imagino, mas se o que eu Sim, imagino não deve chegar nem perto do que é o certo, meu esplendor, Deus do né? céu. Mas, olha, missionária, que Deus abençoe grandemente sua vida. Amém, Testemunho amém, lindo, 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 lindo amém. mesmo. Que Deus abençoe. Tem que contar esse testemunho, sim. Tem que, né, passar para frente, para que tem muitas pessoas que têm aí que precisam ouvir esse testemunho, né? Que Deus ele cura, ele liberta, né? E você passou por fases, né, de opressão, depressão, pânico, vida totalmente, né? E Deus, ele transformou, Deus mudou. Então, para você que está na live ouvindo, eu quero dizer para você que o impossível para o homem é possível para Deus. E Glória a Deus Deus. mudou e Deus transformou a vida da missionária Rejane, né? Pode transformar a vida do teu filho, da tua filha. Talvez a tua filha está vivendo nesse meio, né, do homossexualismo, teu filho, teu neto, sei lá, às vezes tem pessoas que têm neto, ou, né, o marido tá no álcool, né, tá vivendo aí um alcoólatra ou drogado, sei lá, né, enfim, eu quero dizer para vocês, olha, é Jesus que transforma. É Para Jesus. a live fica salva aqui
tá? No Insta da igreja e fica salvo também no YouTube, tá? Eu vou mandar depois para a missionária Rejane, né? Eu quero agradecer, missionária, pela tua participação Eu que aqui, pela agradeço, eu tua que agradeço. disponibilidade, Eu né? que Que Deus te agradeço. abençoe. Venha quando você quiser. Missionária, eu estou disponível aqui, ó. Vamos fazer uma live. Bora, vamos Eita, fazer, glória. tá? Glória a E a Deus. gente quero agradecer a missionária Diana, que está aí na live também, Para que nos Diana, indicou, ela que foi a né? benção aí. Ela é uma benção, ela já teve aqui, já É passou uma aqui, né? benção assistir no dia que ela foi assistir. Eu não É. perdi, não. E eu Ela é uma peço orações, irmãzona aí. pelas nossas lives. Semana que vem vai ser uma live muito forte. Amanhã, pessoal, vai estar conosco aqui o missionário João Maurício, lá de Goiás. Vai estar aqui também, indicação da missionária Diana. É E nós uma vamos benção, então eu estar. vou assistir, missionária. Vai e traz mais gente, não vem sozinha, não. Vou estar Eu aqui falo pro pessoal, não vem ligada. sozinho, não. Vem lá. Pessoal que está na live, que comprou o livro comigo do Pastor Hélio Júnior, tá? Você que comprou o livro, hoje eu vou estar entregando já para algumas pessoas. E você que queira comprar o livro do Pastor Hélio Júnior, me chama inbox, tá, pessoal? Ó, não é caro, é um livro maravilhoso. Eu tô sem ele aqui porque eu levei a caixa para fazer a entrega, tá? E assim, ó, eu falei para o pastor, o valor do livro, R$ 30, tá? Teve despesa postal, tudo mais, é R$ 30 o livro. É um livro maravilhoso, usado por Deus, dá uma bênção. Você que não adquiriu ainda, amanhã eu vou trazer para mostrar na live, tá, pessoal? Mas no Insta tem, eu vou postar, tá, a foto ali para você ver. Pastor Hélio foi alcoólatra, drogado, teve um sonho de ser um baita jogador de futebol e se tornou um baita drogado, alcoólatra, perdido, escravizado por Satanás. Hoje ele é um pastor, um homem de Deus, né? Pastor aí da missionária Rejane, né? Da missionária Pastor Diana. abençoado. Olha só, é bênção. Tá, pessoal? É bênção Apenas ele. R$ 30 o livro. Você está investindo na sua vida espiritual, tá? R$ 30, gente. O que é R$ 30? Ó, todo dia eu vou no mercado, não sai de lá por menos de R$ 50 com 2, 3 coisinhas. E esse livro, ele vai edificar a sua vida, vai edificar o seu coração. Às vezes você quer dar de presente para alguém que, quer dar para o esposo está na droga. Ele não vai ler mais. Compra de presente, ora nesse livro e fala assim, Jesus, toca no Ora, coração dele que ele vai orar, que ele vai ler. Uma hora ele vai ler, né? Uma hora ele vai ler, ou ela vai ler, dá para o neto, dá para o vizinho, para o amigo, para o parente. Então, pessoal, eu tô apenas com 38 unidades aqui, tá? Já tem gente me pedindo ali, então assim, ó, corre pegar a sua unidade, o seu livro, enquanto é tempo, tá? R$ 30, você está investindo na obra de Deus, abençoando a vida do pastor Hélio, tá? Abençoando, levando a palavra, e assim, é um livro maravilhoso, sem explicação. Amanhã eu vou trazer aqui para vocês verem. Tá bom, pessoal? Quero convidar vocês também, aqui o pessoal de Alagoas, pena que o pessoal do Senador Canedo mora longe, senão ia trazer todo mundo para cá. Amanhã, pessoal, amanhã nós vamos estar com um culto abençoado, vai vir uma missionária, cantora e missionária Liliane, tá? Ela tá no Brasil, ela é lá da Califórnia, né? Veio dos Estados Unidos para cá e vai estar amanhã num culto especial que nós vamos estar fazendo na igreja. Então, nós não temos culto no sábado, mas neste sábado nós vamos abrir aqui uma exceção, um culto especial para estar aí louvando e adorando ao Senhor. Não vá pela cantora, vá por Jesus, porque quem vai te abençoar é Jesus, ela só vai ser um canal de bênção, né? Então você é nosso convidado, nossa convidada, o endereço da igreja está fixado aqui embaixo, né? Eu não, chegou no endereço, não achou? Vou deixar para você aqui o número do meu telefone, manda o WhatsApp, ou um dos nossos obreiros vai estar indo lá, até onde seu encontro, onde você estiver, para que você não deixe de participar, né? Que às vezes o diabo Centenário, Igreja Casa de Deus do bairro Centenário, né? Estaremos ali abençoando, te aguardando com muito amor e carinho para você ser abençoado. E no domingo nós vamos ter o culto da família. Então, olha só, 2 cultos maravilhosos que Deus vai estar te abençoando grandemente. E segunda-feira
né, missionária Regiane, ó, já vamos começar a campanha, nós vamos começar uma campanha aqui, pessoal, uma campanha direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né, sobre o sangue, há poder no sangue de Jesus. Já postei o folder ali, compartilhe, traga mais uma pessoa ou duas, se responsabilize por essa pessoa no mundo espiritual durante esses 7 dias, porque a libertação na vida daquela pessoa vai ser a tua vitória. Vai ser a tua Vou bênção. É colocar você lá todo dia, trazendo. missionária, tá aqui vendo. Vai ser benção, pastora. Vocês, vocês botam o pessoal em jejum e oração por nós aí, porque a internet é tudo assim. A gente tem, né, a gente fala, o inimigo batalha, mas a gente tá aqui, né? E nós vamos estar em jejum e oração com a minha equipe de obreiros, né? As minhas amoras e o meu amora, que eu só tenho um obreiro, homem, né? O resto é tudo mulher. A igreja é mais mulher do que o homem, né? Eu brinco que eu tenho o palco feminino do Silvio Santos, porque a igreja tem mais mulher do que homem. Mas A maioria bênção. tá assim. É a maioria, né? Mas, missionária, faça suas considerações finais para nós finalizarmos aqui, né, com a bênção apostólica, a oração. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, né? Eu tenho que liberar o pessoal para entrar na empresa. Eu quero agradecer, né? Louvar a Deus, porque como eu falei para a senhora, eu nunca imaginei, né? Tá gravando uma live aqui para falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus fez na minha vida. E quero agradecer a Deus, agradecer a senhora, né? Você, pela oportunidade, agradecer a missionária Diana, né? Que foi uma bênção, tem sido uma bênção, né? Tem me ajudado muito, né? No ministério, na vida pessoal. Franciele, minha priminha, que tá aqui vendo. Amo você, prima. E louvar a Deus, né? Tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito. E falar que já amo, viu? Já amo aí o ministério, em nome de Jesus, Amém, glória a ao Deus. mundo apresentando. E é isso, missionária. Quero Glória a somente louvar Deus. a Deus, louvar Ele infinitamente. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho, pela disponibilidade mais uma vez. Que Jesus continue te usando com unção, graça e poder, né? Aos familiares, aos seus familiares que estão presentes aqui na live, que Deus abençoe. Missionária Diana, que está sempre com a gente também, que Deus abençoe. A todos vocês que estão aqui na live, que participaram do início ao fim. Quem vai ver no decorrer do dia, para você que vai ver no decorrer do dia, seja abençoado, transformado e liberto pelo poder do sangue de Jesus. E agora Eu nós vamos creio, fazer uma... missionária, que no céu, viu, eu creio que Deus está vendo seu esforço. Ele Para a está glória vendo de Deus. o E é para esforço ele sabe que tudo é para a glória dele. seu Para a esforço glória todo de dia Deus. para estar postando, né? Não desanima. Todo dia, quando Não, tem que tem, ser. você avisa aí, né? Alguma coisa. É. Então, que Deus abençoe esse projeto. Eu creio que vai Amém. crescer cada vez mais, né? Vai ganhar mais almas Vai. para Jesus. E é isso. É Deus isso que vai eu tenho para abençoar, dizer. Deus vai bradar, já está bradando, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra as potestades que a gente e Deus. Eu sempre falo, enquanto temos essa oportunidade, vamos aproveitar para falar de Jesus, né? Verdade, é Vamos verdade. orar nesse momento. Você que tem seu copo com água, seu refrigerante, sua água, seu, sei lá, papinha do neném, o iogurte, a sua comida, tá com a foto da pessoa aí, tá com a peça de roupa. Levante a Deus agora, neste momento, o nome da pessoa. E eu quero dizer para você, não falte. Amanhã nós temos a live de sábado e segunda-feira começa a campanha Poder no Sangue de Jesus. Não quebre, corrente quebrada não tem valia nenhuma. Corrente quebrada não tem valor, tá? Então você vai começar segunda e finalizar no domingo. Ai, domingo eu tenho que estar meio-dia na live. Se você quiser tua bênção, é só não desistir, né? Tem que fazer que nem Jacó, segurar o anjo e só largar quando abençoar. Vamos falar com Jesus neste momento? Senhor Deus amado Pai, nesse momento, na tua presença, Pai. Pelo poder do teu nome, que é sobre todo nome, Pai, eu agradeço pela vida da missionária Regiane, meu Pai, que aqui veio trazer esse testemunho abençoado, maravilhoso, transformação de vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque ela permanece na sua presença e que o Senhor mantenha ela firme, Pai, nos seus caminhos, ó Pai. Mantenha ela, Senhor Jesus, debaixo da tua unção e da tua graça, da tua proteção. Senhor, abençoe agora cada pessoa que está nessa live, meu Pai. Abençoe esse copo com água, Senhor, essa bebida, Senhor, seja ela chá, água, coca, suco,
esse alimento, essa peça de roupa, Pai, essa medicação que a pessoa toma, Pai, que o Senhor venha entrar com a tua providência, Pai, libertar da escravidão dessa medicação, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar essa vida, tirando a opressão da mente, tirando a depressão da alma, do espírito, ó Pai, curando de dentro para fora, ó Pai, libertando de dentro para fora, Senhor, e curando, tirando as feridas de tristeza, de mágoa, de ódio. Senhor, vem nesse momento libertar vidas que estão escravizadas, ó Pai, Senhor, pelo pecado, escravizadas, ó Pai, pelas drogas, pelas bebidas, Senhor, pela prostituição. Vem, meu Pai, libertar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu profetizo cura, profetizo, Senhor Jesus, a bênção que é maior, ó Pai, do alto dos céus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Abençoando a live de amanhã também com o missionário João Maurício, Pai, que aqui nós estaremos também e vai ser bênção, Pai, nos direcionando na segunda-feira, Espírito Santo, para a campanha que há poder no sangue de Jesus, ó Pai, e nós sabemos o poder que há nesse nome, ó Pai, Senhor Jesus, que nós venhamos bombardear o inferno, ó Pai, porque há poder no teu nome, no teu sangue, Pai, e nós tomamos posse das bênçãos, das vitórias, ó Pai, e que o Senhor abençoe a cada vida agora, Senhor, desde a criança a menorzinha, Pai, do bebezinho de colo. Senhor, até a criança mais adulta, Senhor, o pré-adolescente, o jovem, o adulto, Senhor, o idoso, Senhor, que o Senhor venha poderosamente alcançar essas vidas, Pai. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, e que cada um tenha uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira de bênção, uma sexta-feira que o Senhor preparou para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor. Venha nos proteger de toda a retaliação do inferno no mundo espiritual, Pai. A minha vida, a vida da missionária Rejane e a todos que estão aqui, Pai. Senhor, nesta live, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, poderosamente. Nós entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus e sobre todos nós desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a missionária Rejane, um forte abraço, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Até amanhã, eu te espero aqui, meio-dia, live, momento com a missionária Flávia? Não, momento com Deus, momento com Deus, e você vai ver que esse momento vai render sua tarde, seu dia, né? Você que é motorista de Uber, parou para ouvir? Você vai ver o que Deus vai te prosperar nas suas corridas. Deus vai abençoar você que da tua empresa, você que é empresário, microempresário, você que está voltando agora para o trabalho, você vai ver a tua produção, vai ser maravilhosa. Deus vai te abençoar, você é dona do lar, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família e a todos nós de maneira extraordinária. Tirou momento para Deus, Ele tira momento para você também. Missionária, que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração. Já está você e sua família em nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Aguardo você amanhã. Um beijo no coração. Jesus te ama e eu também.